Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo em que nós estamos lidando com bem-estar psicológico e hoje vamos falar sobre o que eu faço com o meu corpo, o corpo no mindfulness e no bem-estar. Isto por quê? Porque o nosso corpo, embora a ideia imediata, a ideia inicial que se tem, o corpo, eu sei o que é. Não, mas na verdade, como nós vimos no nosso vídeo anterior, não. Né? Nós tivemos a oportunidade de ver que muitas vezes a gente usa nomes diferentes para se referir à nossa corporeidade, à nossa fisicalidade, à nossa materialidade. Tem vários nomes ali. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo, daqueles 3 do vídeo. Quem eventualmente não teve ocasião de ver aquele vídeo, eu recomendo dar um pulinho lá no canal e dar uma assistida no vídeo anterior, que esse aqui seguramente vai fazer mais sentido para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo imaginário, né? E o corpo recebe uma dose muito grande de imaginário nosso. Quando eu falo imaginário, né, estou falando aqui da imaginação, né, que é aquela coisa do imaginário idílico, do imaginário folclórico, e aquela coisa do imagético, das imagens, da imagem que eu formo do meu corpo, né? Uma das coisas que é uma fonte de profunda consternação e profundo envolvimento nosso, nós perdemos muito tempo da nossa vida com isso, é o corpo que nós gostaríamos de ter. Isso é muito comum da gente ver, isso aí aparece muito na propaganda, o corpo que eu gostaria de ter, né? E o corpo que eu gostaria de ter se presta a várias possibilidades dentro da sedução amorosa, né? Então, me tornar atraente, a ser interessante para quem eu desejo atrair, né? Isso daí está dentro da dimensão da possibilidade de ser atraente, né? Isto ocupa um tempo muito grande da nossa vida, especialmente quando nós somos mais jovens e ainda solteiros, então a gente pode vir a ter algum envolvimento amoroso e a gente fica muito à mercê dessas experiências. E muitas vezes isso nós supomos que se dê por via de atributos. Quando eu falo corpo, o que nós estamos falando agora de corpo? O corpo é a parte de mim que se dá a conhecer para o outro. Porque tem uma parte minha que eu não consigo, nem que eu tente, eu não consigo transmitir para a pessoa. Num certo sentido, a partir de uma certa profundidade, eu sou um enigma. Eu posso ser um enigma para o outro pode não saber exatamente o que eu penso. Pessoas mais abertas e mais francas, esse núcleo duro fica mais reduzido ainda. Pessoas enigmáticas e misteriosas, esse núcleo duro fica à altura da pele, por assim dizer. O fato é que nós acreditamos em atributos, em qualificativos, em adjetivos que irão habilitar, credenciar nosso corpo para uma determinada coisa. Quando eu digo isso, eu não estou falando aqui da beleza física simplesmente. Você pode ser uma gatona, você pode ser um boa pinta, não tem problema nenhum. Mas, além desses atributos, existem outros mais sutis e que também pesam na balança. Por exemplo, ser agradável, ser uma presença agradável, né? Ser alguém que dá vontade de continuar perto, não alguém que dá vontade de ir embora o quanto... Aquela pessoa que quando você vai embora você sente alívio pela distância, né? Então ser agradável, ser condizente com o ambiente. Outro atributo do corpo é ser acolhedor, ser solidário, solidária, ser amável, ter amabilidade, né? Tudo isso são atributos que, de uma certa forma, nós colocamos no corpo. Você vai dizer, como assim? Tom de voz, mímica facial, expressão corporal, tudo isso são coisas que contam
na hora de tornar a nossa presença mais ou menos bem-vinda, mais ou menos agradável. E estes atributos são considerados importantes dentro do acasalamento, né? De conhecer uma pessoa, começar a namorar, começar a sair, ver se dá certo, vai se entendendo com a pessoa, né? Então, o nosso corpo ultrapassa simplesmente a mera a fisicalidade, ele tem uma coisa um pouco mais ampla. Por isso é que ele pode ser imaginário e pode ser imagético. O corpo que eu gostaria de ter também é um corpo que me facilite o prestígio, que me alavanque na direção da credibilidade, da acreditação. Esse é o corpo que eu gostaria de ter. Um discurso convincente, uma rapidez, agilidade de pensamento, uma velocidade de resposta muito boa, a capacidade de ser profundo, tudo isso daí são os atributos do corpo, corpóreos. Se vamos lembrar que a inteligência tem sido cada vez mais considerada um atributo do corpo, né? E ter credibilidade, prestígio, acreditação. Os super-heróis, né? Esses dos filmes e dos gibis, eles têm por característica fundamental uma ultrapassagem do corpo. Se não me engano, a primeira versão do Super-Homem era um andarilho de rua, um daqueles que tinha aos montes nos Estados Unidos na década de 30, né? Era o resultado ali da coisa do entre-guerras. Você tinha um número muito grande de pessoas desocupadas andando pelas ruas. E esse era um deles que foi pago, foi remunerado por um cientista maluco para injetar uma determinada substância no seu corpo. E a injeção dessa substância deu a ele poderes paranormais. Ele conseguia prever o futuro e ele conseguia entender, saber o que as pessoas estavam pensando. De posse dessa faculdade paranormal, psíquica, ele começou a pintar e bordar. E ele começou a obrigar o cientista a fazer mais da substância, e ele sempre sabia o que o cientista estava pensando. Então não adiantava tentar enganá-lo. Mas a partir de um certo ponto, ele mata o cientista morre. E à medida que o cientista morre, ele vai perdendo seus poderes paranormais, e a partir de um certo ponto, ele não consegue mais fabricar a substância por ele mesmo. E nisso ele vai decaindo e acaba voltando a ser um morador de rua pedindo dinheiro nas esquinas. Essa é a... Então, nós vemos que mesmo antes de ser físico, o corpo do super-homem, né, ultrapassava o corpo usual. E claro, qual de nós não gostaria de ter um vislumbre do futuro, de uma coisa específica, no que isso aqui vai dar? Essa minha filha, ela vai ser o quê? Né? Eu vou ter neto? Eu vou ser avô? Não vou? Vou ser avó? Não vou? Qual de nós não gostaria de ter um pequeno vislumbre? Qual de nós não busca avidamente uma pista do que os outros pensam de mim, de nós? Né? Que angústia! Né? E aí o que acontece? O corpo do super-herói ultrapassa isso. Ele é capaz de prever o futuro, ele é capaz de perceber o que os outros pensam. Por fim, a gente vê também que o corpo que eu gostaria de ter é o corpo que me induziria, uma indução à distinção. A diferença é o inverso da solidão na multidão. Então eu posso estar num vagão de metrô, esse vagão pode estar apinhado de gente, eu posso estar amassado ali, lata de sardinha mesmo. No entanto, eu não sei o nome da pessoa que está espremida contra mim aqui do lado. Eu posso até passar mal, eu serei socorrido, mas até saberem quem eu sou e algum conhecido poder assumir meus cuidados vai demorar.
E não vão nem saber meu nome, a não ser que alguém pegue um documento meu nas minhas coisas. Então, a solidão na multidão pode ser uma experiência angustiante. Então, estou cercado de gente, no entanto, estou sozinho, né? E muitas vezes o corpo que eu gostaria de ter seria um corpo que de alguma forma ultrapassasse isso e me fosse possível conhecer e ser conhecido mais profundamente pelas pessoas à minha volta. E por fim, eu diria, o corpo que a gente gostaria de ter é um corpo que permitisse uma emancipação da trivialidade, do ser tomado como um número, de ser uma cabeça na multidão e mais nada, né? Portanto, nós esperamos, né, nós gostaríamos que o nosso corpo fornecesse uma série de coisas que ele de fato não consegue fazer. Agora, uma coisa que é interessante é que todos esses aspectos que eu elenquei, todos eles têm um elemento em comum. Existe um outro em questão. Um outro por ser convencido, um outro por ser conhecido, um outro por ser seduzido, um outro, etc, etc, etc. E quando se fala em corpo, em atributos, a comparação vem junto. Ela vem no bojo. E muitas vezes a comparação nos faz perder de vista que talvez a nossa ferramenta mais poderosa no sentido de vivermos bem, de nos sentirmos bem e estarmos em paz, seja precisamente a singularidade, precisamente aquilo em nós que não é possível de ser comparado. Não é isso? O corpo é aquilo de mim que é possível, aonde é possível me comparar com o outro. A singularidade é a parte de mim que não tem comparação, não tem como comparar. Então, nosso percurso biográfico, nós podemos ter a mesma experiência que as outras pessoas em determinado evento, determinada experiência. Então, eu posso sofrer um sequestro numa festa rave, eu tive a mesma experiência que as outras pessoas, que passaram por isso. Agora, no sentido da minha experiência como uma autobiografia, a minha experiência longitudinal, não. O que eu experimentei não tem nada a ver, a minha vida como um todo não tem necessariamente nada a ver com a vida do outro que está sequestrado lá junto comigo. Então, esta singularidade é a que afasta a possibilidade da comparação. Porque aí vamos imaginar os sequestrados. E aí, como é que foi? Você dormiu na primeira noite? Não, na primeira noite eu não dormi. E você? Não, na primeira noite eu dei um cochilo. Ah, puxa, então compara, né? Você está comparando. Claro que essa é uma situação forçada, não é exemplar, mas se a gente pegar no nosso dia a dia, a gente compara. Que hora você vai dormir? Né? Como é que você consegue fazer não sei o quê? Não, o tempo todo a gente está se comparando. E a nossa experiência para evitar o sofrimento que a comparação excessiva ou que a comparação mal colocada pode produzir é a gente realmente mergulhar, é realmente a gente recorrer e buscar orientação na nossa singularidade. E a nossa singularidade, ela não vem pelo corpo. A nossa singularidade, Claro, você vai dizer, a minha aparência, eu tenho uma aparência peculiar. É verdade, não há dúvida. Mas não é impossível encontrar alguém em 7 bilhões de habitantes. Não é impossível você encontrar alguém de tal forma parecido com você que pode ser confundido num primeiro momento na rua. A gente vê revistas que isso aparece direto. Da brinca, separados ao nascer. Famosos que têm sósias praticamente idênticos. Alguns até chega a ser arrepiante a semelhança. Então imagina 2 não célebres, a chance, né, isso é porque um dos dois é uma celebridade. Agora, é possível. Agora, a sua
particularidade biográfica, que é o que determina a sua disposição, esta é intransferível e incomparável. Isso é uma fonte de muito conforto. Aqueles que conseguem assistir este vídeo praticando, eu acho que atinge o ideal. Mas para aqueles que não, sim, você imediatamente após essa prática ou em algum momento do seu dia você vai praticar. Quando você for praticar, realmente, preste muita atenção naquilo em que você é singular, é peculiar. É ali que vai nascer a sua criatividade. É ali que está a sua criatividade, é ali que está a sua distinção, a sua acreditação. Isso costuma ser muito tranquilizador, porque a comparação ela é sempre trabalhosa. Mas fulano faz assim, Beltrano faz assim, e você e tal. Você viu a roupa dela? Não é isso? Não é isso que fala? Viu a roupa dela? Ninguém fala com ele. Ninguém cumprimenta ele por causa disso, daquilo outro. Cansativo. É isso então, pratiquem e aproveitem, bebam, vamos nos nutrir da nossa singularidade, da nossa peculiaridade, porque ela, na verdade, é o nosso grande combustível. Se você sente que esse vídeo te ajudou, por favor, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, de comentar e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.